Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria fazer uma pequena ressalvazinha no tudo que o pastor Marcos falou. Há mais de 40 anos atrás, eu era um rapaz novo, 20 e poucos anos de idade, e eu congregava numa igreja e resolvi estudar o livro de Apocalipse. Li o livro, não entendi nada, óbvio, na ocasião, e pedi para um dos pastores da igreja para me dar uma orientação sobre entender o livro. Ele virou para mim e falou assim: moço, não entra por esse caminho, não. Quem começa a estudar Apocalipse ou acaba completamente desviado ou acaba doido, porque a pessoa não entende. Eu peguei, fiquei quieto e falei, puxa vida, ele acabou de me desafiar. Já que ele disse que não é para entrar por esse caminho, então é por esse caminho que eu vou. E resolvi estudar o livro de Apocalipse, estudar a escatologia, mas era algo pessoal meu, eu estava querendo tirar minhas próprias dúvidas, aquilo que ia no meu coração. E as pessoas me viram estudando escatologia e pediram para falar isso para uma reunião na igreja. Eu peguei e falei. Depois me convidaram para falar para uma reunião de obreiros. Eu fui e falei. Depois me convidaram para falar para uma reunião com todo o ministério da igreja, igrejas vizinhas. Eu fui também, abordei o assunto. Confesso que eu gosto de escatologia, mas não é o assunto que eu mais gosto na Bíblia, não. Só que as pessoas, isso desde o final da década de 70, acabaram me associando à escatologia bíblica. Então, hoje é quase que automático essa associação. Mas eu confesso, gosto do assunto, mas não é realmente a minha predileção em termos teológicos, em termos de conhecimento bíblico, não. O vírus, que é um vírus universal, a gente poderia considerar que estamos vivendo, de fato, o cumprimento das profecias escatológicas? Aí eu deixo com o senhor agora. Bom, para responder uma pergunta como essa, é um tanto quanto complexa. Então, isso que está acontecendo, essa epidemia do coronavírus, é algo escatológico? Não, não é. Ah, não é algo escatológico? Sim, é. Em outras palavras, eu tenho que explicar. Sim. Todas as vezes que acontece alguma calamidade de caráter global, automaticamente as pessoas associam a algum fato escatológico. Então, vocês se lembram recentemente, no ano de 2004, quando teve aquele tsunami, na época do Natal, lá na Indonésia, pegou todo o sul da Ásia, até mesmo parte da África, da Austrália, aonde morreram milhares, centenas de milhares de pessoas. Todo mundo associava aquilo como algo escatológico. Isso estou falando em 2004. Retrocedendo um pouco, quando teve o ataque às Torres Gêmeas em 2001, todo mundo também fez associação com escatologia. A mesma coisa quando, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, também todo mundo, é um acontecimento escatológico, e todo mundo procurava localizar aonde que estava a escatologia daquilo na Bíblia. Se nós regredirmos um pouco mais no tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, todo mundo associava Hitler como sendo a besta do Apocalipse. Na Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa. Na época das guerras napoleônicas, Napoleão era taxado na Europa cristã como sendo a besta do Apocalipse, e principalmente porque o nome Napoleão, né, Apolion, o novo Apolion, o novo destruidor, associavam com a figura de Apolion no capítulo 9 do livro de Apocalipse, então também era entendido como escatologia bíblica. E se nós formos retrocedendo, a Guerra dos 30 Anos na Europa, as guerras religiosas na Boêmia em 1415, na época, John Rose escreveu sobre as guerras na Boêmia. Ele diz que do jeito que as coisas estavam acontecendo, com certeza em pouquíssimos meses ou anos, poucos anos,
a vinda de Jesus era certa. Em outras palavras, cada grande acontecimento catastrófico de caráter mundial, de imediato as pessoas já associam a algo escatológico. A mesma coisa está acontecendo agora com o coronavírus. Quero informar todo mundo. Isso vai passar e logo isso vai cair no esquecimento. Então, esse acontecimento é escatológico? Não, não é. Ah, mas por outro lado, tem alguma coisa de escatologia nisso? Óbvio que sim. Imagine o seguinte, no início do ano, alguém de sã consciência seria capaz de imaginar essa pandemia do jeito que aconteceu, afetando o mundo todo? É óbvio que ninguém pensaria nisso. Agora, raciocinem da seguinte maneira. Simplesmente uma infecção virótica abalou toda a estrutura do mundo. Observe que afetou toda a economia mundial, gerou toda uma histeria coletiva, está todo mundo histérico, gerou uma verdadeira paranoia generalizada, as pessoas estão achando que estão sendo perseguidos, que é o momento da manifestação do anticristo. Na realidade, não é. Mas parem para pensar, se algo tão banal, tão simples como isso, que é uma infecção virótica, acabou causando uma generalização em todo o mundo, afetou toda a estrutura mundial. Pergunto, de fato, será impossível nós imaginarmos que quando o anticristo tiver que se manifestar, quando realmente o momento escatológico chegar, vai ser a mesma coisa. Vai ter uma generalização, uma histeria coletiva, uma paranoia coletiva, a economia mundial será abalada, porque todo mundo tem que entender que quando o anticristo se manifestar, e ele vai se manifestar, existem 4 sinais básicos que nós podemos deduzir sobre a vinda do anticristo. Um dos sinais, e o mais importante, é Israel voltar a existir no mundo como nação. Já existe há 72 anos. Um outro sinal básico seria a organização na Europa de um grande império econômico mundial. Já existe a União Europeia. E esse ano aconteceu um fato curioso. Foi o fato de que o Reino Unido, a Inglaterra, saiu da União Europeia. Todo mundo ouviu isso, o Brexit, ninguém deu a mínima importância para isso, pois eu digo para vocês, o Brexit é um indício de escatologia muito mais forte, muito mais significativo do que agora a infecção do coronavírus. Então, entenda, do jeito que a coisa aconteceu com o coronavírus, mudando, alterando toda a estrutura econômica, social do mundo todo, entenda, é para mostrar para todo mundo que a qualquer momento, quando menos se espera, poderá de fato acontecer alguma coisa que de fato vai mexer com o mundo todo. E um detalhe, repare como todo mundo foi afetado pelo coronavírus, ou foi infectado ou ficou preso em casa. Tente imaginar que vai ser a mesma coisa nos tempos escatológicos. Isso é para mostrar que, de fato, é um preparatório para o tempo escatológico, embora eu ainda não identifique como tempo escatológico. E por que eu não identifico? Porque quando nós começamos a ler no livro de Apocalipse sobre as 7 taças, sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas e as 7 taças do livro de Apocalipse, que são pragas que se abaterão sobre a terra, observe que nenhum daqueles selos, nenhuma daquelas trombetas e nenhuma daquelas 7 taças, de maneira direta ou indireta, se refere a um tipo de enfermidade como uma pandemia como essa. Então eu já vi gente até dizendo que é cumprimento de um dos selos, de uma das trombetas, de uma das taças. Não, não é cumprimento de nada disso, mas inquestionavelmente serve para mostrar que, de repente, uma pandemia que possa acontecer vai, de fato, mexer com a humanidade toda. Excelente. Pastor, eu quero aproveitar 2 destaques dessa tua resposta, desse primeiro ponto. Primeiro, é de que nós estamos tendo, então, uma espécie de ideia
mas uma ideia bem palpável do que a gente vai experimentar quando de fato ocorrer o desdobramento escatológico do cumprimento profético que Deus nos reservou nos livros do Antigo Testamento, em especial no livro de Apocalipse. Então, o coronavírus, embora entendamos não ser um cumprimento profético, não estar dentro do cumprimento daquilo que nas Escrituras já nos apresentam para o fim do mundo, nos deu uma ideia de como será, ou seja, a escatologia ela é universal, né? A escatologia ela vai afetar o mundo inteiro e não uma determinada nação. E a gente passou a ter uma ideia muito precisa de como isso vai se dar, como o senhor colocou, uma histeria, descontrole econômico, afetou a saúde pública, a segurança. Então, é mais ou menos essa ideia que o senhor está nos propondo, não é isso? Esse é um destaque da sua palavra muito interessante. É exatamente isso. Agora, deixa eu fazer duas colocações que seria interessante as pessoas pararem para pensar. Nós estamos vivendo uma época de grande aquecimento global. Então, geleiras estão sendo descongeladas. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: muitos micro-organismos que estavam congelados nas geleiras, estavam em estado de hibernação, com o descongelamento ou com o derretimento dessas geleiras, muitos micro-organismos estão vindo à vida. Observe, por exemplo, há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, teve uma infecção generalizada de gados, tanto gado bovino como ovelhas, né? Ovelhas não, mais cabras e bodes, na região do Himalaia, e na ocasião procurou-se analisar que tipo de doença estava afetando aqueles animais. E chegou-se à conclusão que era uma infecção bacteriana de alguma bactéria que possivelmente estava congelada naquelas neves eternas da região do Himalaia, e com o descongelamento, isso acabou aflorando. Ou seja, se aquilo aconteceu há 2, 3 anos atrás ali na região do Himalaia e afetou muita coisa, é óbvio que outras coisas poderão estar acontecendo. Agora, o que eu quero alertar, nesse momento eu vou emitir uma opinião pessoal, não vou emitir uma opinião escatológica, não. Então, entenda bem, o que eu estou falando agora não tem base bíblica, é uma opinião pessoal minha. Eu, pessoalmente, não creio muito que esse coronavírus seja uma doença natural, não. No meu ponto de vista, é uma doença de laboratório, é um produto de laboratório. E por que eu digo isso? Observe agora, coronavírus. Há pouco tempo atrás, a gripe suína, a gripe do frango, o SARS, todas doenças mais ou menos relacionadas a infecções respiratórias, de maneira direta ou indireta ligada à gripe, à pneumonia. Bom, só uma curiosidade: por que será que todas essas doenças surgiram exatamente na China? Eu, pessoalmente, creio que isso não é coincidência, não. Eu digo que, como eu disse, eu estou emitindo uma opinião pessoal, eu não tenho base científica para isso. Eu creio que, assim como os países desenvolvem armas bacteriológicas, e aí é onde eu quero falar o aspecto escatológico. Por quê? Porque construir uma bomba atômica, lançar sobre um local, lançar sobre uma cidade, além de ser algo extremamente caro, exige toda uma tecnologia, toda uma infraestrutura para se lançar uma bomba atômica em determinado local. Agora, desde o passado, muito antes de Cristo, nas guerras já se usavam armas bacteriológicas, no caso, carne podre, animais infectados, mas hoje em dia se desenvolve armas bacteriológicas. Então, eu creio fortemente na probabilidade de isso ser uma arma bacteriológica. Observe que em 1918, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, houve uma infecção generalizada que ficou conhecida como gripe espanhola. Na realidade, ela não era espanhola, ela começou
entre soldados americanos no campo de batalha. A Espanha não estava em guerra nessa ocasião. E essa doença graçou por toda a Europa, só que os países em guerra não divulgavam os seus mortos. Mas a Espanha não estava em guerra. Então a Espanha registrava, divulgava os números de mortos, e mais do que isso, essa doença acabou matando pessoas da família real espanhola. Então ficou conhecida como gripe espanhola. Essa gripe espanhola, que como eu disse não tem nada de espanhola, é americana mesmo, nunca foi devidamente explicada como que ela surgiu. Mas a ideia muito coerente na época é que na realidade era uma arma bacteriológica testada pelos americanos. Então nós podemos dizer, é muito mais fácil para um país disseminar doença no seu opositor do que propriamente dito usar uma arma de destruição em massa. Isso me leva a crer nessa possibilidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós não vamos encontrar de maneira direta nada sobre o coronavírus na Bíblia. Mas, por outro lado, quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 9 em especial, e nós vemos sobre o grande exército que vem do Oriente, o seu poder de destruição, o foco em si da destruição são comparados como seres demoníacos que vêm do Oriente para causar uma grande destruição no mundo ocidental. Então, eu só estou conjecturando, se bem que não é só a minha opinião. Eu já li também opiniões sobre outros estudiosos no assunto, e eles pensam mais ou menos da mesma maneira. Então, o que eu penso é que, na realidade, isso aí é uma arma produzida ou propositalmente. Essa doença foi gerada para causar pânico mesmo, ou escapou o controle dos laboratórios chineses, não sei. Tá? Como eu disse, estou apenas conjecturando. Então, entendo que é um fato escatológico, mas já é o momento do cumprimento do livro de Apocalipse? Não, eu não creio. Mas que é um preparatório para isso, eu não tenho dúvida, não. Pastor Gilson, ouvindo o senhor falar, fica muito claro para nós que o governo mundial, que a gente acredita que vai ser um aspecto político da escatologia, ou seja, do fim do mundo, né? Ele é muito possível imaginá-lo nessa geração. Embora também concorde com o senhor que nós não estejamos vivendo o cumprimento, nós estamos tendo indícios, né? Nós estamos tendo exemplos. Estava conversando com meus filhos exatamente sobre isso. Que é possível que eles consigam imaginar, agora muito mais próximo, como se dará os cenários apocalípticos por causa da pandemia. A pandemia causou uma desestrutura mundial que eles nunca haviam visto, nem eu, em 50 anos. Então, é o que o senhor está dizendo. Não é, mas já nos oferece uma percepção de como se darão esses desdobramentos. Então, obrigado por essa resposta, como sempre, cheia de muitos dados precisos e datas. E eu queria fazer uma outra pergunta, e o senhor fique à vontade também, como fez agora. Qual deveria ser, porque a gente está falando sobre a escatologia e talvez a gente provoque aqueles que nos ouvem a estudar o tema. A escatologia ela tem 4 vertentes, e essas 4 vertentes tratam dos mesmos desdobramentos, né? Que é arrebatamento, tribulação e grande tribulação. A gente tem o tribunal de Cristo no céu, batalha do Armagedon, milênio, trono branco e aí julgamento eterno e salvação eterna. Se a gente pudesse dizer sobre as etapas e os desdobramentos. Como o senhor considera que um cristão deveria ter o coração dele preparado para viver esse momento escatológico? Bom, quando a pessoa fala em escatologia, a pessoa já pensa logo de imediato em calamidades, pensa em sofrimento, em lutas, em grande tribulação, governo do anticristo. Bom, tudo bem, tudo isso realmente faz parte da escatologia bíblica. Agora, o que as pessoas não conseguem entender
que o livro de Apocalipse não é um livro só para contar desgraças, só para contar sofrimentos. Ao contrário, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É mostrar o que vai acontecer e mostrar para aqueles que creem de tudo que poderá ser livrado no final dos tempos. Há poucos dias atrás eu li uma frase de Billy Graham na internet, aonde ele diz: eu já li o fim da Bíblia, e mostra que tudo vai terminar bem. Então, quando as pessoas olham para a escatologia, imaginam sempre o pior quadro possível, calamidade, sofrimento, o que as pessoas não conseguem enxergar. Em primeiro lugar, que Deus está no controle. Amém. Nada acontece fora da vontade de Deus. Em segundo lugar, Deus, ele é justo e pune aqueles que não creem nele. Mas ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é protetor daqueles que creem nele. E mesmo que, porventura, uma pessoa tenha que passar por lutas, tribulações ou coisa assim, o que a pessoa tem que entender é que o Senhor dará o escape. Como diz, Jesus não livrou os seus apóstolos do grande temporal naquele barco no mar da Galileia, mas ele mostrou que ele estava com seus apóstolos no momento de toda a aflição que havia de vir. Por que eu estou falando isso? Na realidade, existem várias linhas de interpretação escatológica, ou linhas escatológicas as mais diversas. A igreja primitiva, até por volta do ano 150 da era cristã, a igreja primitiva, no que se referia à escatologia, cria na vinda iminente de Jesus e que isso se daria naqueles dias. Correto. Ou seja, não se passariam 2000 anos de espera, de expectativa. Eles criam na vinda de Jesus, criam que a vinda ocorreria naqueles dias, que ele estabeleceria o seu reino. Bom, acontece que o tempo foi passando, Jesus não veio. E o que é pior, começaram a surgir grupos que foram taxados de heréticos, muitos dos quais não eram heréticos, eram apenas grupos radicais, como os montanistas, por exemplo, que criam a vinda de Jesus para o ano 156 da era cristã, lá na região da Ásia Menor. Bom, o fato é que eles marcaram data, marcaram local, nada aconteceu, e essa interpretação da vinda de Jesus acabou caindo em crítica, mais do que crítica, em deboches. Então começaram a surgir outras linhas de interpretação, aonde a vinda de Jesus não era entendida literalmente, aonde o reino de Cristo não era entendido de maneira literal. Várias interpretações diferentes foram surgindo. Bom, não cabe a mim agora analisar cada uma dessas linhas de interpretação, e cada uma foi identificando a besta, ora como os turcos, ora como o papado, ora como a própria reforma protestante, ora como a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Bom, em outras palavras, cada um dava a interpretação segundo o seu gosto. Em 1833, portanto, logo depois da independência do Brasil, surgiu lá na Inglaterra um líder de uma igreja chamada Irmãos Unidos de Plymouth, chamado Edward Irving, e ele trouxe à tona novamente o estudo da escatologia bíblica de acordo com o modo como a escatologia era olhada pela igreja do primeiro e segundo século, que foi a chamada interpretação milenista. Então, hoje em dia, a grande maioria das igrejas evangélicas, protestantes, nem todas, é óbvio, mas eu estou falando a grande maioria, interpretam a vinda de Jesus, o reino de Cristo sobre a terra, mais ou menos não, praticamente da mesma maneira como era interpretada no século I da era cristã, no século II. Mas qual é a diferença substancial? É que no século I, no século II, os cristãos criam na vinda de Jesus, eles criam no arrebatamento da igreja, mas eles não criam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação.
eles criam que a igreja passaria pela grande tribulação e eles criam que já estavam vivendo a grande tribulação. Com o ressurgimento no século XIX do conceito milenista, surgiu também o conceito, mas isso não foi tanto Edward Irving, foi mais John Nelson Darby, que entenderam e passaram a entender, basicamente, baseado em várias passagens bíblicas, que na realidade a igreja não passaria pela grande tribulação, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. É óbvio que não há nenhum versículo bíblico claro que diga claramente a igreja não vai passar pela grande tribulação, como também não há nenhum versículo claro que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Em outras palavras, hoje em dia, o modo como nós interpretamos o assunto é exatamente o mesmo modo como a igreja interpretava nos séculos I e II. A diferença básica está apenas nisso, com relação se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Bom, nós não vamos discutir agora esse mérito da questão, porque o assunto seria um tanto quanto complexo, mas se alguém tiver interesse, no site www.psicoteólogo.com.br tem lá uma aba, artigos e estudos, e eu coloco ali 10 razões pelas quais a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem tiver interesse, leia ali, mas eu faço bem essa ressalva. São argumentos bíblicos que eu estou baseando, mas ao mesmo tempo eu digo que nenhum desses argumentos são realmente taxativos. O que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos sobre arrebatamento da igreja, um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. Tem na Bíblia 333 profecias que falam a respeito da sua primeira vinda. Mas tem 1517 profecias que falam a respeito da sua segunda vinda. O fato é que um dia Jesus virá e estabelecerá o seu reino sobre a terra, que a Bíblia chama de reino milenar. Após o reino milenar, sim, aí haverá a revolta final de Satanás, julgamento dos ímpios, condenação dos ímpios, e depois criação de novos céus e nova terra, iniciando o perfeito estado eterno. O que eu quero chamar a atenção são apenas 2 pontos. Primeiro ponto, que quando as pessoas falam em tribulação, já imaginam logo o anticristo se manifestando, ele com chifre na cabeça, com 7 cabeças, parecendo o diabo, imaginam o anticristo da pior maneira possível. Não, entenda, ele vai aparecer numa época onde o mundo estará em grave problema econômico mundial. Repare o que o coronavírus causou em termos de economia mundial. Virá também numa época de uma grande ameaça de uma guerra generalizada. Bom, eu não sei. Eu sei que o Trump, cutucando o Xi Jinping lá, da China, Xi Jinping da China, a probabilidade de uma guerra em qualquer momento existe. Tá? Se bem que o foco da guerra seria mais contra a Rússia. E a Rússia está quietinha nesse momento. Tá? O que eu quero que vocês entendam. Problema econômico mundial generalizado para acontecer, basta um vírusinho sem vergonha aparecer, não vou falar que nem o Bolsonaro, uma gripezinha, porque não é uma gripezinha não, é uma gripe tanto, tá? Mas basta uma infecção virótica, uma coisa simples. Olha o problema econômico que causou. Olha a ameaça de guerra que causou. Olhe os radicalismos religiosos que estão surgindo. Entenda, quando o anticristo se manifestar, ele terá 3 programas de governo. Resolver os problemas econômicos mundiais, trazer paz para todo mundo e construir um grande centro em Jerusalém para adoração a Deus. Poxa, se alguém prega resolução de problemas econômicos mundiais, resolução de todas as guerras e construir um centro de adoração a Deus, Salvador, é óbvio que essa pessoa será bem-vinda. Tá? Então, entenda, o anticristo ele vai ser eleito democraticamente, no poder do voto. Ele não vai aparecer impondo o governo dele na marra, não. Ele será eleito democraticamente. Mas por que nós falamos grande tribulação? É que é para as pessoas entenderem
que o anticristo ele virá com todo o poder de Satanás. Mas, na realidade, olhe no livro de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele será enviado diretamente por Deus. Ele será um instrumento de Deus para atuar sobre a humanidade, para fazer o tribulum. A palavra tribulação, tribulum, quer dizer passar o rastelo, passar o rastilho. É Deus tirar tudo que não presta. Só vai sobreviver à grande tribulação o que realmente presta para entrar no reino milenar de Cristo. Aí, então no reino milenar de Cristo tudo vai funcionar bem? É isso que as pessoas não conseguem entender. O reino milenar de Cristo será uma época em que haverá paz, Satanás estará preso, não haverá tentação, não haverá um pecado generalizado no mundo, mas a Bíblia ainda diz, e ainda assim, mesmo havendo paz, Jesus reinando sobre a terra, sendo visível, ainda assim os homens não crerão nele. Então, se por um lado a grande tribulação é Deus passando o rastelo sobre os ímpios, o milênio é Deus rastelando do mesmo jeito. Agora, rastelando aqueles que aparentemente parecem justos, mas de fato não são. Então, nós temos que olhar que tudo isso faz parte do plano de Deus para separar quem realmente é o povo dele. E para esses, Deus tem uma promessa final de novos céus, nova terra, onde habita a justiça, ou como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem passou pelo coração do homem desejar, são justamente essas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é aí que está a esperança do crente. É o que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, pastor. Essa é uma palavra muito preciosa. Eu vejo muitos cristãos com um condicionamento emocional para podermos superar e suportar esse tempo de pressão. É curioso nós observarmos que em todos os países do mundo, sem exceção, aonde houve esse período de recolhimento social, em maior ou menor intensidade, em todos os países, houve um aumento generalizado de casos de divórcio. Houve um aumento generalizado de agressão física, marido contra a esposa e vice-versa, mas mais, obviamente, marido contra a esposa. Houve um aumento generalizado também de punição, castigo, sofrimento infantil. Agora, o que eu penso, também vale acrescentar, o divórcio também, algo muito corrente. Sim, mas o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas estão sujeitas a um estresse muito intenso. O estresse pode ser um estresse agudo, pode ser um estresse crônico. O estresse prolongado é crônico, mesmo que não seja intenso. O que eu quero é que as pessoas entendam que o estresse pode encaminhar alguém para um estado de ansiedade ou alguém para um estado de depressão. Se o estado de ansiedade ou depressão se cronificarem, aí eles poderão evoluir. A ansiedade especificamente para síndrome do pânico, para ansiedade generalizada, para sociofobia, agorafobia. Por outro lado, a depressão pode evoluir para o transtorno afetivo bipolar, para a depressão unipolar e assim por diante. E qualquer um deles pode evoluir para um estado muito crítico de algum surto psicótico. Bom, eu não sei até que ponto isso é generalizado, mas pelos colegas que eu tenho como psicólogos e também por mim mesmo, eu digo que os atendimentos que eu faço de pessoas que estão vivendo estresse tenso por causa disso, ansiedade, depressão, está algo bastante comum, algo que realmente, se essa situação perdurar por muito tempo, eu não sei qual vai ser o efeito psicológico na cabeça das pessoas, principalmente aquelas pessoas que vivem desesperançadas. Por outro lado, a Bíblia é bastante clara, que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Então, mesmo no meio do ambiente evangélico, do ambiente do pessoal que crê no Senhor, nós temos visto um aumento de depressão, ansiedade e depressão, de estresse, ansiedade e depressão e outras coisas mais. Agora, no meio do ambiente não cristão, esse quadro é muito mais grave, ele é muito mais sintomático. Bom, como se diz, se a situação perdurar por muito tempo, nós não imaginamos realmente qual vai ser o efeito. Observe que houve uma desagregação social generalizada. Então, todo mundo fala, eu não vejo a hora de voltar ao normal como era antes. Entenda, nós não vamos voltar ao normal como era antes. Nós vamos para um novo normal, porque o normal era a causa de problemas. E isso, o que está acontecendo, também é um modo das pessoas reavaliarem seus valores, suas crenças, mesmo os próprios crentes. Parem para pensar. Todo mundo pensava que igreja era reunião de pessoas ali no templo. E hoje em dia nós descobrimos que, independente do templo, a igreja continua existindo. Sim. O povo continua se reunindo, ou de maneira online, como nós estamos fazendo, ou em pequenos grupos dentro das suas próprias casas. Na realidade, isso teve um lado benéfico, um lado positivo, que é de descentralizar a igreja de grandes templos. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que nós não devemos nos reunir, porque lá em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, fala o quanto é importante nós congregarmos para estimular uns aos outros a fé, as boas obras e assim por diante. Bom, durante esse período todo, é um momento para as pessoas realmente buscarem mais a presença de Deus, orarem mais, entregar nas mãos do Senhor a sua ansiedade, a sua depressão, a sua preocupação, confiar que Deus está no controle de tudo isso e confiar em Deus para que Ele mantenha a nossa sanidade mental, espiritual e existencial. Afinal das contas, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Lembrar que ao nosso redor tudo pode estar desabando, mas se nós fixarmos os olhos no alvo, a nossa caminhada é certa. Vamos continuar. É óbvio que um ou outro poderá naufragar, isso aí é inevitável. Mas lembre-se que isso aí também foi um modo de provar aqueles que verdadeiramente creem no Senhor e que possam permanecer firmes. Amém. Amém. Eu também creio, pastor, que depois da minha despedida, que o senhor faça uma oração por nós. Então, o senhor está com a palavra agora, as conclusões. Bom, em primeiro lugar, o meu livro de escatologia bíblica está esgotado realmente. O que eu tenho no momento é um livro sobre esboços e comentários do livro de Apocalipse, mas eu também só tenho 6. Tá? Também está praticamente esgotado. Se alguém tiver interesse, eu tenho para fornecer, basta fazer contato direto comigo. Independente de qualquer coisa. Entenda o seguinte. A Bíblia é bem clara em dizer, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda diz mais, Paulo escrevendo a Tito, que nós aguardamos a bem-aventurada esperança, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele virá, ele virá. E ainda em Hebreus capítulo 9, verso 28, diz que ele só virá a segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Então, o crente deve ter na sua cabeça a esperança nítida de crer em Jesus para ser salvo. Uma vez que seja salvo, manter sempre a esperança de que um dia ele virá. E mesmo que ele demore para vir, um dia nós iremos ao encontro dele. Quer tenhamos que passar pela morte, quer não tenhamos que passar pela morte. Mas nós iremos ao encontro dele. Independente de passarmos pela morte ou não, passarmos por tribulação ou não, pegarmos o coronavírus ou não, morrermos de infecção ou não. O importante é que nós sempre creiamos que um dia ele virá nos buscar. Essa é a bem-aventurada esperança do crente. E isso nós não podemos tirar da nossa mente em momento algum. Talvez algumas pessoas
estejam desanimadas, estejam tensas. Eu atendo muita gente online no momento e eu noto que muitos crentes estão desesperançados, estão às vezes até perdendo a fé em função do que está acontecendo. Entenda, você é salvo não pelo que você entende ou deixa de entender, não pelo que você sente ou deixa de sentir, não pelas calamidades que você passa ou deixa de passar. Você é salvo a partir do momento que você, de livre e espontânea vontade, se prontifica em querer servir ao Senhor. Então, sirva ao Senhor. Essa é a garantia de que você vai morar no céu um dia, porque o Senhor virá. E nós temos essa esperança o tempo todo. E que Deus abençoe e nos concede. Querendo agradecer as bênçãos, queremos agradecer a oportunidade que temos de estar juntos, queremos agradecer a grande salvação que o Senhor nos dá. Obrigado. Queremos agradecer tudo quanto o Senhor tem operado em nossas vidas. E humildemente, Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e não permita, Senhor, que os nossos passos venham a fraquejar em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Guarda, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja e prepara-nos para aquele grande dia da vinda de Jesus Cristo, quando iremos nos encontrar com o Senhor dos céus. Abençoa também, Senhor, todo o povo brasileiro. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Abençoe, Senhor, aqueles que estão procurando uma cura para essa enfermidade. Dirija, Senhor, a vida de cada um. E, acima de tudo, tudo seja feito para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Gilson, mais uma vez aquele site que o senhor, repita por favor. É www.psicoteólogo.com.br. Ok. www.psicoteólogo.com.br. Você pode visitar lá. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Um beijo na irmã Selminha, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, Heber, pelo apoio que você deu.